Boas-vindas! Quem é que é a primeira vez que está me vendo numa aula? Saibam que eu gosto de interações aqui no chat, não me deixem falando sozinha, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, acredito que todos aqui já me conhecem um pouquinho, já devem ter falado comigo. Meu nome é Marina. Por que eu vou dar aula de mediunidade? Gente, por quê? Primeiro motivo, porque a espiritualidade falou que era para eu dar. Então eu vou obedecer. Mas enquanto as pessoas vão entrando, mais pessoas vão chegando, deixa eu contar um pouquinho da minha história, por que sobre mediunidade, né? O que é a mediunidade? Então, para quem não sabe, mediunidade, ele é onde a gente tem a nossa conexão com o nosso eu físico, com o outro lado, que é a espiritualidade. Todo mundo tem mediunidade. Todo mundo. Então, você que. O mais fácil de identificar a mediunidade, que eu sei que vocês vão falar, é aquele famoso esponja. Quem aqui não foi em um lugar, me conta aqui no chat, quem aqui não foi num lugar e sentiu uma energia ruim, se sentiu mal, sabe? Então, quando você vai num lugar e aquele ambiente é pesado, quem aqui já foi num lugar e se sentiu desse jeito? Começou a bocejar, sabe? Isso acontece comigo sempre, olha só. Começou a bocejar, começa a dar um peso, sabe? O corpo começa a definhar, assim, começa a encurvar, aí fica fraca, ou, sabe, começa a balançar. Quem já começou a ficar balançando, mexendo os pés, mexendo os braços, batendo as mãos, tipo ansiedade, muito sono, né? O pior é quando esse lugar é seu trabalho, né? O pior é quando seu lugar é onde você trabalha. Quem não sente isso, sabe? Essa energia pesada, essa energia. Isso, de certa forma, é um tipo de mediunidade. É uma sensibilidade. Porque meus vizinhos começaram a gritar do nada na rua. Porque você tá se conectando com a energia do externo. Ou quando você vai falar com uma amiga. Sabe quando você vai falar com um amigo, uma amiga? E aí a pessoa tá mal, tá triste, tá borocrochô. E aí ela vai e fala, e fala, e fala com você, e fala com você. E aí você tava bem, e aí você vai murchando, murchando, murchando. E aí a sua amiga fala assim: Nossa, amiga, foi tão bom falar com você, agora eu me sinto tão bem, me sinto tão feliz. E aí você tá toda xoxa e capenga. Quem aí já passou por isso? Me conta. Já aconteceu isso com você? Isso também é ser esponjinha, é um tipo de mediunidade, né? Eu mesminha. Por quê? Por que isso acontece com a gente? Gente, comigo acontecia direto, eu tá na fila do mercado. E aí eu tava na fila do mercado, o que acontecia? As pessoas do nada não me conheciam, nunca tinham me visto na vida, eu nunca tinha visto aquela pessoa na vida. O que elas faziam? Elas olhavam para mim, oi, tudo bem, tudo bem, e contava a vida delas inteira. E eu assim, tipo, que legal. Nem te conheço, né? E já me contou traumas. Ai, Fia, né? Ai, moça, eu nunca contei isso para ninguém, sabe? Todos do Uber me contam a vida deles. Olha só, aqui na minha cidade também. Todos os Uber acham que eu sou psicóloga deles às vezes. E eu fico tipo, nossa, sabe? Às vezes eu nem pergunto. E eu falo, eu brinco com meus amigos que eu tenho uma maldição, né? Eu tenho uma maldição. Isso aí, ó, do nada vem um povo e me conta a vida deles. Do nada. É assim comigo também. Do nada vem um povo e me conta a vida deles. Entre os meus amigos eu falo, eu brinco que eu tenho uma maldição,
que as pessoas não conseguem me esconder as coisas. Elas me contam tudo, mesmo sem eu perguntar, porque eu consigo deixar as pessoas confortáveis em elas me contarem. Hoje, né, eu me fecho, me bloqueio, né, aprendi a me proteger, e é isso que eu quero ensinar durante as aulas também de mediunidade, de espiritualidade, a se protegerem. Porque senão as pessoas vão chegar em você e vão despejando coisas, e aí? E você? E a sua energia, sabe? Uma coisa assim que é muito sensível, não sei se vocês já perceberam. Vocês já perceberam que no carnaval, a energia do carnaval é densa e pesada? Alguém já percebeu isso? Vocês já perceberam que na quaresma também é uma energia densa e pesada? Já perceberam? Isso é uma energia coletiva, que eles chamam. E se você não tem uma sensibilidade em se proteger, em manter as suas energias equilibradas, em se manter em um equilíbrio ali com a sua espiritualidade, você vai sentir essas energias. Então, se vocês querem aprender a entrar num lugar, a ir trabalhar, né? Porque às vezes é no trabalho, né? E não sentir mais essas energias densas e pesadas, eu quero e eu vou ensinar práticas durante as aulas para vocês irem, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Não adianta colocar a fita no umbigo. Vocês me parem de enfiar a fita no umbigo, não vai adiantar nada. Gente, vocês vão colocar a fita no umbigo? Cara, eu acho engraçado. Vocês vão colocar a fita no umbigo para não entrar nas energias ruins. Mas se você já parou para pensar, e se a energia ruim tá dentro de você? E aí? Você vai explodir? Então, assim, gente, brincadeiras à parte, mas a fita no umbigo, na verdade, ela não funciona. O que vai funcionar é a sua intenção de você colocar na fita. Isso funciona. Agora, se você só colocar a fita ali, vai adiantar nada, sabe? Nada. Gente, eu tenho que me acostumar a olhar para a câmera, mas eu não consigo. Eu fico olhando para baixo. Não sei se acostumei aí. Quase fiz isso essa semana passada no presencial, colocar uma fitinha no umbigo. Ai, senhor, não funciona. Assim, intenciona a fita e cola em qualquer lugar que vai funcionar. Ótimo, maravilhoso, né? Sabe aquela galera que usa. Eu não tenho nenhuma aqui, eu tô na cozinha. Mas guia de proteção, aquelas guias, se elas não forem conjuradas e se elas não forem intencionadas, elas vão ser só um colar. A minha guia de proteção é essa aqui. Eu vou mostrar o dedo para vocês. É meu anel de prata. Essa é a minha guia de proteção. Porque eu conjurei a minha guia, o meu anel, para que ele me protegesse. Tanto é que ele tá preto, gente, por dentro. Tem que limpar ele. Mas assim, é isso que eu quero trazer para vocês. O que vocês intencionarem é o que vai funcionar, sabe? Outro dia, um amigo meu, a galera toda tá usando essas fitinhas assim, né? No braço. Que adianta? Isso aqui, ó. Se você não intencionar e se você não conjurar, não funciona. Se você não fazer uma oração pedindo que isso aqui te proteja, não funciona. Tem que intencionar. Só que eu poderia intencionar sem isso aqui. Mas por que que a gente às vezes usa muitas vezes colares e anéis para para proteção? Alguém tem uma noção? Por que que a gente usa?
no certo não precisaria. Mas para que você acha que a gente usa? Porque a gente é muito visual. Então, você vai entrar num lugar, num local físico, e se você vê visualmente que você está protegido, automaticamente o que você conjurou aqui vai vir aqui. Uma espécie de blindagem. Porque quando você vai chegar num lugar, você vai conversar com uma pessoa, e aquela pessoa vai começar a te jogar lixo emocional, e você olhar e falar assim, tô protegida, pode falar? Você vai lembrar, seu cérebro automaticamente vai lembrar, vai acionar um gatilho e vai te proteger. Deu para entender? Isso nem estava no script da minha aula, mas me deu vontade de falar sobre isso. Então, assim, funciona. Ter anel, ter colar, ter instrumentos, super funciona. Mas é algo mais para você do que para a espiritualidade. Por que os meus atendimentos, né, funcionam? E eu já falei para as minhas mentoradas, eu não sei se eu já falei em vídeos, porque quando a gente tem ali as velas e vê aquele cordãozinho rompendo, no seu mental ali, você vai ver aquele cordãozinho se rompendo, vai virar uma chavezinha em você. Mas não necessariamente aquilo ali seria necessário. Isso é mais visual, é mais para vocês. Então, já nos meus atendimentos também eu já faço todo um processo de limpeza e proteção em vocês, né? Em todas as pessoas que fazem os atendimentos. Vamos lá. Mediunidade. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou médium, e todo mundo é médium, como eu falei. Todos nós temos um grau de mediunidade. Só que existem pessoas que nasceram em berços, eu falo berços privilegiados, porque a família, ela continuou a trabalhar a mediunidade. A mediunidade, ela existe em todas as religiões. Todas as religiões, todas as pessoas têm médiums em diferentes níveis. Então, na Igreja Católica, um padre, por exemplo, um pastor, ou quem estiver mencionando conduzindo ali a ritualística, né, da igreja, a missa, ele está sendo energizado pela espiritualidade para falar aquelas palavras. Alguns, né? Mas enfim, não vou entrar nesses detalhes. Então, o pastor, ele também é médium. E ele também está sendo irradiado pela espiritualidade por falar aquelas palavras. Então, o que eu quero trazer para vocês, uma espiritualidade sem religião. Eu estudo a espiritualidade, eu estudo a metafísica da espiritualidade desde 2015. Na verdade, desde 2014. Então, eu trabalho com a espiritualidade oficialmente desde 2015. O meu contato, os meus primeiros contatos com a espiritualidade foram, lógico, quando criança, já conta minhas histórias mirabolantes, mas eu comecei a estudar sobre a espiritualidade numa casa apométrica, que era uma casa espiritualista. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a apometria. São técnicas psicoterapêuticas maravilhosas, que desenvolvem a mediunidade das pessoas. Então, todo mundo tem uma mediunidade, todo mundo tem um grau de mediunidade. Que nem eu falei para vocês de sentir as coisas, é um tipo de mediunidade. É um tipo de grau de mediunidade. Tem gente que chega no ambiente e não sente nada. Tem gente que chega no ambiente e fala assim, nossa, que cheiro de cigarro. E a outra pessoa não sente. Ou tipo, nossa, que cheiro de rosa vermelha. E a pessoa fala assim, você tá maluca? Já sentiram o cheiro? E a outra pessoa falou assim, não, você pirou, cabeção. Você não tem cheiro de nada aqui. Então, sim, a nossa mediunidade, ela pode ser aumentada e desenvolvida.
E por que ela é bloqueada? Por que vocês acham que a mediunidade é bloqueada? Todo mundo tem. Mas por que uns têm mais aflorados, outros menos? E por que elas medo? Medo de estar sentadinha no sofá, olhar para a porta assim, olha, espírito. Acontece. Medo de vulto. A minha mãe falava assim para mim, menina, você tem que ter medo dos vivos e não dos mortos. Eu falei, você não vê os mortos que eu vejo? Falta de prática. Exatamente, também. Medo, falta de prática, ignorância, sabe? Porque não sabe, às vezes, o que é. Muitas pessoas acham que uma clarividência, a visão, ver um espírito, é como se a gente estivesse vendo uma pessoa física. Mas na verdade não é. Você vai ver o espírito com esse olho. É muito louco. Como é que você vai ver com esse olho? Com uma tela mental. Você não vai ver ele fisicamente igualzinho, bonitinho assim. É como se você olhasse assim para a parede e você vai falar assim: nossa, parece que tem alguém ali. Já tiveram essa sensação? Tipo, nossa, acho que tem alguém ali. Ou quando você tá meio dormindo, e aí você abre um olho assim, você vê alguém sentado na sua cama. Já aconteceu isso com vocês também? Ai, gente, vocês são baratos. Tô desmascarando tudo, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntando aqui no chat, tá? Então, a mediunidade, a gente vai desenvolvendo ela. Dentro da mediunidade, a gente tem dons e talentos, que a gente chama de paranormalidade. Que aí é a clarividência, clareaudiência, que é falar, incorporar. Vocês provavelmente já devem ter visto assim, a galera falando assim, ai, porque eu sou médium de transporte. Eu fico tipo, mas todo mundo é médium de transporte. Mas tá, vai, a gente pode desenvolver. Então, uma abençoada olhando para mim enquanto eu dormia. Acontece. Nossa, que delícia que é quando isso acontece. Mas assim, todos os graus, todas as mediunidades, todas as paranormalidades você pode aprender a desenvolver. Então, quando uma luzinha no quarto acontece também, é. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, quando nós somos crianças, e aí vocês vão tentar puxar aí na memória de vocês, quando nós somos crianças, e as crianças de hoje em dia, vocês podem também analisar nas crianças, até os 6, 7 anos de idade, elas são almas que eles chamam almas puras. Elas têm uma conexão com a espiritualidade muito ainda forte. Elas têm uma conexão com a espiritualidade assim muito forte. Vocês já tiveram alguma situação que vocês viram uma criança falando alguma coisa? Às vezes elas são até muito sensíveis demais a lugares, ou ver uma pessoa assim, não quer nem chegar perto e a mãe fala assim, ai, vai lá, abraça a sua. E a criança, tipo, não quero. Então, quando a gente é criança, nós já viemos com uma mediunidade muito ainda forte com o outro lado. Então, lembrando, o que é a mediunidade? É o médium, é estar entre a Terra e o plano espiritual. Isso é ser médium, é mediunidade. Paranormalidade, então, para ficar mais clara, paranormalidade são os dons e talentos. A audiência, a psicografia e tudo mais. E aí, quando a gente é criança, a gente tem essa conexão. Quando eu era criança, eu tinha então essa conexão muito forte com a espiritualidade. Só que como a minha família era muito católica e eu fui criada dentro do catolicismo, assim, regradinha, eu não desenvolvia as minhas
habilidades, e aí eu achava até engraçado, e hoje eu entendo quando eu vou na igreja, e eles falam assim, vamos falar a língua dos anjos. E aí eles ficam falando uns negocinhos assim na língua dos anjos. Eu achava aquilo o máximo, eu falava assim, quero! Só que eu nunca entendi o porquê que eles faziam isso. Aí esses dias eu fui na igreja com a minha mãe, no encontro de carismáticos, e eles começaram a falar em línguas, né? E tal. Aí eu fiquei assim, tipo, agora caiu a ficha. Que é como se eles falassem igual a quando a galera vai falar mantras. Sabe quando a galera faz né? Quando a galera fala mantras, eu falava, agora eu entendi essa língua dos anjos. Antigamente eu achava que a galera era louca. Mas não é, eles falam e aí libera o laríngeo, né? Eu achei maravilhoso, achei muito curioso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu venho de uma família que é espírita e eu já vi uma vez, eu gritei tanto, eu era criança, mas meus pais não me ouviram. Fiquei chocada, foi tão rápido assim que sumiu e saí correndo para o quarto dos meus pais. Sabia que eu não dormia quando eu era criança sozinha, mas de jeito nenhum eu não dormia. Coitado dos meus pais, né? De jeito nenhum eu não dormia. Porque eu via muita coisa. Eu via muita coisa e eu via muita coisa de sair gritando e berrando. Medo é quando começa a sentir a cama se mexer, como se tivesse quem tá do lado, mas não tem ninguém, né? Meu Deus, a Bianca era assim. Meu afilhado já falou que tinha gente no quarto, mas é que a mãe dele via as coisas. Mas quantos anos tem seu afilhado? Criança tem ainda muito aflorada. Por que eles perdem? Por que a gente perde? Porque os adultos vai lá e falam assim, é coisa da sua cabeça, é amiguinho imaginário, né? Meu filho falou, mãe, esse meu olho vê umas vossas, mostrou o chakra frontal, olha só. Vê umas coisas, olha que loucura. Nossa, sua história parece muito com a minha, devido à minha família ser católica, quando eu via espíritos no meu quarto, minha mãe falava que era alma perdida e rezava. Exatamente, eu tinha que rezar muitos terços quando era criança. E perdi muito a Deus para não ver mais. Exatamente. Por quê? Porque daí eu tinha que rezar muitos terços, né? E eu sou preguiçosa, eu não gosto de coisas repetitivas demais. E não deixava ninguém dormir. Olha só. E aí, quando eu era criança, por eu ter essa mediunidade, essa coisa muito aflorada, e a minha família não entendia o porquê que eu era desse jeito, e eu falava as coisas aconteciam. Eles me falaram assim, que seria melhor que eu estava. Enfim, eles decidiram que não seria bom eu ter essas habilidades, né? E aí as minhas tias me levaram para um pastor, e o pastor rezou, enfiou a mão na minha cabeça e rezou. Chamou, falou até para tirar o diabo do corpo, eu acho. Eu era criança, imagina. E então aquilo me assustou muito. E aí, desde então, desde aquela época, a minha mediunidade se fechou, né? Assim, fechou e eu parei de entender e compreender as coisas. Quando eu fiquei mais velha, quando eu tinha 14 anos, a minha amiga, ela frequentava uma terreira de umbanda. E aí eu falava pra minha mãe, assim, que eu ia dormir na casa da minha amiga, mas na verdade eu ia pra terreira de umbanda com ela. Sozinha, eu e ela e a mãe dela, né? E ali, desde então, eu comecei a ter mais contato com esse plano espiritual desse jeito. E aí, depois eu fui estudando, fui me aperfeiçoando. Depois de um tempo, eu fui convidada a participar da casa, só que como eu era menor de idade, eu precisava da autorização dos meus pais. E aí, os meus pais, obviamente, né, não deixaram. Gente, eu fui até catequista, eu era muito envolvida com a Igreja Católica, muito, 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 assim, de dar catequese, participar de grupo de jovens, sempre fui. E aí, depois de um tempo,
eu tive que sair da terreira, porque meus pais não aprovavam, né? E depois de muito tempo eu comecei a estudar, que foi em 2014 que eu voltei a estudar sobre esses assuntos. E aí foi quando eu comecei a desenvolver, e de lá para cá eu nunca mais parei. E eu falo para vocês assim, a espiritualidade, ela é tão boa comigo, tão incrível, que já me ajudou em muitos processos. E o que aconteceu para eu 2014 eu despertar? Eu estava passando por um processo dentro de um relacionamento muito abusivo. Eu estava num relacionamento muito conturbado, horrível. E em 2013, 2014, mais ou menos, eu sentia um vazio muito grande. Sabe aquele vazio imenso, 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 um vazio imenso, uma dor imensa, e você não sabe de onde que vinha aquela dor, aquele negócio que te dava um sufoco, que doía, nossa senhora, pesado. E aí eu chegava à noite, trabalhava e estudava, e chegava à noite eu chorava, 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 pedia para Deus para me levar embora. Eu pedia para Deus para levar embora. Falei, Deus me leva embora. Deus, eu não aguento mais. Deus me leva embora. Deus me leva embora. Eu só falava isso. Aí teve um dia de tanto chorar, dormindo, chorando para eles me levarem embora, porque eu não tinha coragem de tirar a minha própria vida. E já tentei, tá? Nunca, acho que comentei isso com você, com ninguém, mas eu já tentei tirar minha própria vida 3 vezes. Tem as marcas no pulso, inclusive. Uhum. Eu tenho as marcas no pulso ali. A pessoa é tão noob que nem sabia, né, fazer as coisas direito. E aí foi quando eu falava assim, Deus, eu não aguento mais. E aí eu dormi. Quando eu dormi, tive uma projeção astral. Não sei se vocês sabem, projeção astral é quando você sai do corpo, né? Eu tive uma projeção astral e eu fui para um lugar muito bonito e tudo mais e tal. Chegou o meu mentor, sentou do meu lado, e naquela época eu não sabia nada sobre espiritualidade, sentou do meu lado e falou assim: Olha, essa aqui é a sua missão de vida. Aí você tem isso aqui para você fazer. Falei, mas eu não sei nem por onde começar. Vocês estão malucos. Olha o meu estado, olha como eu tô. Aí eles falaram assim: você tem duas alternativas. Você pode não acordar mais amanhã, só que você vai para esse lugar, vai acontecer isso aqui com você, e não eram coisas legais, ou você vai para esse lugar. Eu falei, putz, posso pensar? Ele não, é agora. Eu falei, tá. Se eu escolher ir para esse lugar aqui, o que vai acontecer? Ele falou assim: eu vou colocar pessoas na sua vida. Ah, fico até arrepiada em contar para vocês. Vou colocar pessoas na sua vida para você começar. Você não vai fazer sozinha. Vão ter pessoas que vão te ajudar em todo esse processo. Aí eu falei, tá, vamos tentar então, beleza. Vamos para esse caminho aqui, porque o outro aqui era feio pra caramba. Muito feio, muito feio. E aí, quando eu escolhi o outro caminho, eu conheci realmente pessoas que me levaram para casa apométrica que eu falei para vocês, que me convidaram para ir conhecer. A minha madrasta, ela é espírita kardecista. Eu lembro que ela também me chamou várias e várias vezes para ir no kardecismo. Só que eu ia e lá era tipo, tinha que estudar 5 anos para você aprender aprender a trabalhar na mesa, alguma coisa assim, sabe?
Quando eu fui... estudei, acho que durante uns 2 anos lá no kardecismo, lá dentro da casa dela, só que eu não me conectei, parecia que me faltava coisas, assim. Eu acordei, depois daquele dia eu acordei com uma fome, sabe? Uma fome, uma vontade, e eu falei, cara, tá um vazio, tá doendo, o que eu faço com isso? E eu tô com fome, e vamos, e eu fui começando a ir em lugares, fui em todas as casas de umbanda da minha cidade, enfim. Mas foi lá, nessa casa apométrica, que eu comecei a desenvolver a minha mediunidade e a minha espiritualidade na prática. Porque nos demais lugares, ou eles só te jogavam e, tipo, se vira, ou você tinha que estudar muito teoria para depois ir para a prática. E para quem me conhece sabe que eu sou da prática. Então, desde então, eu entendi e compreendi Deus na minha vida. Eu aceitei Jesus. Brincadeira. Eu aceitei Deus dentro de mim, entendi que Deus sempre estava comigo. E então, quando chegam mulheres para mim e falam assim, que eu estou com vazio, que eu estou com dor, que eu estou assim, que eu não aguento mais, gente, eu entendo. Eu de verdade, assim, eu super entendo. Ai, minha vida tá travada, as coisas não andam, as coisas não fluem. Eu entendo. Ai, porque meu marido me traiu, que eu me largou, me abandonou. Eu entendo. Então, assim, eu passei por todos esses processos também. E eu hoje sei que eu passei por isso para ajudar mulheres a sair disso. Que é esse lado aqui, lembra? Eu escolhi esse lado. Então, quando eu escolhi esse lado, o relacionamento que eu tava naquela época acabou. Depois de alguns anos, mas acabou. Porque eu despertei, eu entendi, eu compreendi que aquilo ali não era a minha vida, não era para mim, não era meu caminho. Mas aquele vazio, aquela dor intensa que eu sentia antes, eu preenchi com a espiritualidade. Eu preenchi com a conexão da espiritualidade. Hoje, hoje em dia, a minha família continua sendo católica ou evangélica. Tanto é que esses dias foi Natal, né? No Natal, tava toda a minha família reunida, toda. A família da minha mãe reunida, toda. Aí o meu tio foi fazer a oração. O meu tio foi fazer a oração e aí ele falou assim: porque esses dias eu falei pro pastor que na nossa família a gente não tem preconceito. Eu falei, até esses dias tinha um preconceito comigo, mas tudo bem. Aí ele falou assim: a gente se dá bem, a metade é católico e a metade é evangélico. Aí eu fiquei esperando ele falar assim, e temos a Marina, que eu sou a única ovelha negra da família. Eu sou a única que, né? Ainda eu fui fazer discórdia na minha família, levei meu baralho cigano e falei assim: quem quer tirar um baralho? Quem quer tirar um baralhinho? Foi lá, minhas tias e minhas primas tirar baralho comigo ainda, vocês acreditam? Mas antigamente, meu Deus, tá menina aí, né? Tem capeta no corpo, né? Eu sou afrontosa agora. Agora, assim, todo mundo me pede ajuda e tá certo, né? Eu fiz que nada aconteceu, né? Que não fui jogada na fogueira. Mas eu acredito que eu libertei muitas das minhas ancestrais também, né? Que era a bruxa, bem a bruxa mesmo. Ai, cara, mas hoje em dia, então, eu trago muito a minha vida com todos os dias eu me conecto com a espiritualidade. Então, é isso que eu quero trazer para as pessoas também. É isso que eu quero ensinar para as pessoas que espiritualidade não é você só ir num templo religioso e ficar lá. A minha mãe às vezes briga comigo, me xinga, porque você tem que ir na igreja? Eu falo assim, minha senhora, eu eu tenho a absoluta certeza que eu tenho mais
Deus no coração, que praticam a espiritualidade todos os dias, do que aquelas pessoas que vão uma vez na semana na igreja. Tipo, vai no domingo na igreja e no resto da semana vive em treta, briga, discussão, fofoca, etc. Esquece de Deus, só conversa com Deus para pedir coisas. Então eu falo para ela, eu tenho certeza que eu tenho mais Deus no coração do que muita gente que frequenta lá, né, que vai na igreja lá. Não naquela vai, mas enfim, a gente sabe que existem pessoas assim, né, que vão por obrigação para falar que tem. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer essa espiritualidade na prática, essa espiritualidade no trabalho de vocês, independente do que vocês trabalham. Trazer essa proteção espiritual, proteção energética para vocês irem para os lugares e não ficarem recebendo essas energias. Se proteger das invejas, de macumba, de isso e aquilo, e voodoo e tal, sabe? Então é isso que eu quero ensinar para vocês e explicar que a espiritualidade é maravilhosa. A espiritualidade está em tudo. Está na natureza, está na questão física, está na sua casa, está em você, está no outro. E é isso que eu quero trazer para as pessoas. E eu sei que lembram esse pergaminho que eles me trouxeram? Eles falaram assim: olha, querida, estava escrito lá, você vai dar aula para contar de nós, da sua história. Eu falei: que delícia. Eu já dei muitas aulas sobre espiritualidade antes da pandemia aqui na minha cidade. A gente tinha turmas presenciais aqui. Hoje em dia a gente não tem mais, porque depois da pandemia virou tudo aquele farfel. A gente até tentou abrir uma aula depois sobre isso, mas a casa não persistiu. Recentemente eu encontrei um amigo que ele falou que vai voltar para uma casa espiritualista. E aí ele falou assim: olha, eles estão precisando de gente para dar aula. Eu falei: ah, tá bom, eu vou. Já entendi, eu falei: tá bom, eu entendi, vamos, né? Então, é uma das coisas que eu quero também é dar aulas presenciais aqui na minha cidade, porque, cara, presencial é outro rolê, assim. A gente consegue ir cada vez mais fundo mesmo. Dúvidas sobre espiritualidade, sobre mediunidade, o que vocês acham? E saibam que essas pessoas que aparecem às vezes para vocês do nada, elas aparecem porque assim, você do outro lado é como se fosse uma luzinha, é como se fosse uma luz para eles. Você do outro lado muitas vezes parece um farol. E aí eles vão até você para pedir ajuda. Só que muitas pessoas não sabem o que fazer. E aí acaba tendo medo. E se fecha cada vez mais. E não precisam, tá? Não precisam ter medo. Óbvio, tem uns que querem sugar essa energia? Sim. E é por isso que eu quero ensinar vocês a não deixarem esses seres sugarem a sua energia, a te prejudicarem de alguma forma. Enfim, é isso que eu quero ensinar durante essas aulas. Eu vou fazer as aulas sobre espiritualidade e mediunidade a cada 15 dias. Então, a nossa próxima aula eu vou dar no dia 25. E depois eu vou trazer elas para as terças-feiras. Qual que é a minha proposta? Esse mês, essa aula e a do dia 25, elas vão ser gratuitas. Eu me propus que essas duas aulas eu vou dar gratuita. A próxima aula, que vai ser provavelmente dia 10 de março, é onde eu já vou começar a fechar uma turma para. Por quê? Porque eu quero pessoas comprometidas.
que vão estar na aula, que vão estar acompanhando, que vão colocar energia, doar energia, fazer a troca de energia. Poderia fazer sempre tudo gratuito? Poderia. Mas eu vejo que muitas coisas gratuitas a galera não dá muito valor. Então, por isso que eu decidi fazer até um valor simbólico. Então, para quem quiser participar, e já vou falando aqui para vocês, a partir de março, as aulas, daí eu vou. Já tem um grupo, né, fechado. Vão ser entre 4 meses, mais ou menos, de aula, porque daí vai ser a cada 15 dias. E aí eu vou fazendo um valor de R$ 300. Esse valor pode fazer em até 5 vezes no Pix. Acho que dá 5 de 60. Não é um valor pesado. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a se entenderem e a se trabalharem energeticamente e espiritualmente. Então, se vocês quiserem já participar da turma, já falem comigo, que ela já está aberta, já tem uma turma em andamento. Eu vou fazer um reset nela, vou começar do zero com ela de novo. E vou trazendo várias coisas sobre a espiritualidade, sobre mediunidade, sobre como você pode usar. Ai, Mayra, eu poderia usar, procurar as coisas na internet? Poderia, mas eu tenho certeza que você não faz isso, né? E aí, quando você se compromete em estar ao vivo e se compromete com alguém que vai tirar suas dúvidas e vai te ajudar a você se desenvolver, eu acho que as coisas melhoram. E sem falar que, sabe aquele vaziozinho no peito que você está sentindo? A minha proposta é essa: desenvolver as suas paranormalidades e a sua mediunidade. Por quê? Você vai aprender a confiar cada vez mais, você vai sair do plano da ignorância, né, da falta de conhecimento, e vai conhecer cada vez mais a espiritualidade de uma forma mais leve. Independentemente se você trabalha na holística, se você trabalha com qualquer outra coisa, né? Com cachorros, né, Gi? Você vai poder também desenvolver, porque vai te ajudar para a sua vida num todo. Não só porque você trabalha com holística ou como terapeuta e etc. Sabe aquelas pessoas que vão chegar no mercado para você e vão falar, contar a vida de você? Vida. Você vai criar um balão e vai falar, pode falar desse coisa, tudo um balão assim, ó, tudo um balão. Show! Põe embora o balão, né? Para você ir aprendendo. É óbvio que tem coisas sobre a mediunidade que eu não vou conseguir ir muito a fundo, porque daí eu preciso estar perto, próximo, por exemplo, da incorporação, incorporação, acho que é só incorporação, e viagens muito longe, sabe? Porque daí eu teria que estar perto para te trazer de volta. Mas algumas coisas assim, o básico para você já ir pegando, já ir se desenvolvendo e já ir se protegendo, né? Já ir fazendo uns escudos aí. É isso que eu quero ensinar para vocês. E a espiritualidade do dia a dia. Todo dia você pode se conectar com a espiritualidade. Todo dia. Não precisa ir no templo religioso, você não precisa ter um altar para isso. Não. Ao acordar, você já pode fazer isso, sabe? E é isso que eu quero trazer para vocês. Gostaram? Dúvidas? Quero fazer uma prática de limpeza com vocês. Vocês querem uma prática de limpeza ou de conexão com a espiritualidade? Ai, eu só abri a boca. Então, vamos embora, conexão. Bora. Então, vão se ajeitando. Vocês vão se ajeitando. Vão achando um lugar confortável. Não façam deitado, tá? Vocês vão dormir.
vocês quiserem fazer de pé, pode fazer de pé. Ai, por isso a minha especialidade aqui tá querendo. Não, 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 não. Então, respire fundo. Coloquei a musiquinha. Respirem fundo. Vão soltando o ar. Respirem 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3. Respira bem fundo. Isso. E soltando. Vai trazendo a sua consciência para o aqui e para o agora. Vai trazendo seu eu. Como você vai trazer a consciência para o aqui e para o agora? Você vai sentindo onde você está sentada, sentindo a textura nas suas mãos. Você vai sentindo os seus pés. Você vai sentindo se está calor, se está frio. Isso é você estar conectada com você. E se porventura algum pensamento vir na sua cabeça, deixa apenas passar. Deixa apenas ir. Respire fundo. Agora, nesse momento, eu quero que você se concentre no meio dos seus olhos. E esse chakra frontal vai girando no sentido horário, vai sentindo um pico de energia e ele vai girando. E você vai se conectando com você internamente. Com ele um pouquinho mais expandido, você vai ir caminhando num jardim até chegar numa clareira no meio da mata. Quando você chegar nessa clareira, você vai perceber algumas pessoas ali. Nós, desse momento, e a espiritualidade para a qual eu trabalho. E eles vão se aproximar de você e eles vão te limpar dos pés à cabeça. Vai sentindo eles te limpando. Se quiser, pode ir passando a mão no corpo, como se estivesse limpando. Vou dar um tempinho.
E agora que seu corpo está leve, você vai percebendo uma mão se encostando no seu ombro. Você vai sentir um arrepio, de preferência vai ser do lado esquerdo. Você vai sentir um arrepio, um sentimento, se não sentir nada, tá tudo bem. Quando você sentir, você pode olhar para trás e você vai ver o seu mentor. E quando você sentir e perceber o seu mentor, ele vai se apresentar para você. Vai falar oi. Talvez ele não fale o nome dele, tá tudo bem. Mas ele vai falar para você sobre ele, sobre vocês, sobre como você pode chamar ele. Ele vai falar contigo e se não falar nada também tá tudo bem. Só deixa as informações virem, só sinta, compreenda. Conversa com ele e ele vai falar para você que ele sempre esteve ali. Ele vai te levar a dar um passeio, te mostrar os demais mentores que te acompanham. Pode ser que ele te leve para uma casa, para um outro jardim. E ele vai te apresentando a sua espiritualidade, vai te contando quais vão ser os seus dons, as metas que você vai desenvolvendo. Uma das primeiras coisas que ele vai te ajudar a desenvolver é a sua intuição e aprender a confiar.
vai conhecendo os demais, vai abraçando, vai sendo acolhida. E a partir de agora você está bem protegida. Um deles vai se aproximar de você e vai te em um campo de proteção, um campo de luz, envolvendo o médio espiritual. E você vai se sentindo protegida, sentindo amparada. E agora você olha para essa galera e sorri. Você não está mais sozinho. E agradeça. Agradeça. Sorria. Ria. E agradeça. Que eles estão ali agora. Por você e para você. Recolhe. Para aquele que você veio fazer com tudo, no seu propósito. E agora, nesse momento, um dos seus mentores vai te conduzir até uma porta. E quando isso acontecer, você vai ver os degraus. E você vai descer nesse 4, 3, 2, 1. Respira bem fundo. Sinta novamente os seus pés, a temperatura do ambiente, o seu corpo. Sinta aonde você está sentada, sua posição. Vai mexendo as mãos aos poucos, os pés aos poucos. Vai mexendo os pés. Bem calma e tranquila. Respira fundo. Respira seus olhos bem devagar no seu tempo. E aí, voltando, vai voltando. Se tá tudo bem. Quando vocês estavam lá, eu tirei uma cartinha e fala assim: símbolo de sabedoria, representa a busca pelo conhecimento e a visão perspicaz da conquista da reflexão intuitiva. Assim como a coruja voa além da escuridão da noite, ultrapassando os limites visíveis, você também pode superar a crença de que é incapaz de aprender coisas novas. Permita-se enxergar além das barreiras autoimpostas. Seja sábia buscadora de realizações. Você foi criada para ser no mundo uma luz única e inimaginável. Me contem as fofocas. Como é que foi? Conseguiram ver? Conseguiram se conectar? Me contem, me contem. Me contem. Levei bronca.
Vocês tratem de me contar, que eu sou curiosa. Adoro uma fofoca. Me contem. Conseguiram ver a espiritualidade, conseguiram se conectar, conseguiram ver a galera que trabalha, sentiu alguma coisa. Se não sentiu nada, tá tudo certo. Eu e muitos amigos na espiritualidade. Viu? Ó, você nunca esteve sozinha. Agora a minha família fala assim, né? Ai, mas a Marina tá sozinha. Não, ela nunca tá sozinha. Ela e os amigos dela, eles falam agora. Ô, Marina, leve seus amigos embora também. É nesse nível agora que a minha família tá. Olha, tenho muitos amigos. Viu só? Senti que era um preto velho me aparando. Receberam alguma intuição. Estão se sentindo como agora? Leves, tranquilas. Bebam água. Vocês vão me ver bebendo muita água nesses atendimentos, porque olha, muito sono é normal. É normal sentir cansaço, um pouquinho de leseira. Agora você vai dormir bem, plena. Vai dormir plena hoje. Olha só, senti uma pombagira me protegendo. Vocês estão com algum tipo de dor de cabeça? Alguma coisa? Tá tranquilo? Só sono. Ai, gente. Uma paz, exatamente. Uma sensação de paz. É isso. A espiritualidade é isso. É essa sensação de paz, né? De querer ficar lá. Eu também. Quando eu faço as minhas práticas, eu falo, oh, me deixa aqui mais um pouquinho. Aí eles, não, volta. Mas, olha, espero que vocês tenham gostado. Dia, já deixa um marcadinho aí na agendinha de vocês aí, dia 25, acho que é a última quarta-feira do mês de fevereiro, tem a próxima, tá? A próxima aula que eu vou dar. E aí depois eu vou fazer ela só dentro do grupo, do curso de desenvolvimento, tá? Então, espero que vocês gostaram, tenham gostado. Já entram para o grupo quem quiser já começar a se comprometer. Logo, já vou abrir a minha mentoria também dos cursos dos cordes energéticos. Então, se vocês conhecem alguém que queira aprender sobre cordes energéticos, manda para mim. E você que queira fazer os cordes energéticos também, né? Bora. E, né, é isso. É incrível, é diferente, é maravilhoso. Eu acho que todos vocês já devem ter feito, né? Os cortes energéticos comigo. Gente, muito obrigada por terem me ouvido. Me contem depois as fofocas, eu gosto de saber. Provavelmente vocês vão sonhar coisas hoje. Estão tagarelando aqui no meu ouvido. E, e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês tiverem, me chamem, tá ok? Um grande beijo para vocês, uma excelente noite e até uma próxima.